Então eu trago essa imagem aí, né, da Belle Époque, que logo em seguida tem nessa imagem aí um casal, né, bem vestido, e a Torre Eiffel em Paris, né? Essa época vai falar muito sobre essa dinâmica social que mudou muito, traz esse sentimento de modernidade social. Então muitas mudanças sociais ocorreram na, na Europa pré, pré-Grande Guerra. Né? O período conhecido pela expressão francesa Belle Époque, ou Bela Época, né, em português, compreende cerca de 43 anos, tendo início após a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu de 1870 a 1871, que resultou na unificação da Alemanha e terminando com o advento da Primeira Guerra Mundial, em julho de 1814. Como veremos abaixo, a Belle Époque, ou Époque, foi uma era em que a crença no progresso civilizacional e no desenvolvimento tecnocientífico dava a tônica do momento. Quer dizer, todo esse contexto estava acontecendo e a sociedade estava se modernizando. Principalmente, algumas coisas vão, através da tecnologia, vai surgir, como a gente vai ver nos demais slides. A Belle Époque e modernidade, entusiasmo e euforia com o progresso. Sabemos que o processo de industrialização na Europa e no norte dos Estados Unidos começou a ter amplo desenvolvimento ainda durante a primeira metade do século XIX. Esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, antes manual e manufaturado, quer dizer, as fábricas produziam tudo, né, em pequena escala também, e consequente produção em larga escala de bens de consumo, comida, vestimentos em geral, transportes, trens e navios a vapor, bondes elétricos, automóveis e bens de produção, maquinários de diversas ordens. Isso tudo vai surgir nessa época. Nessa esteira, na segunda metade do século XIX e nos primeiros anos do século XX, maiores avanços tecnocientíficos foram conseguidos com o advento da medicina, né? Tudo isso provoca uma euforia com o progresso, uma fé na ciência e na tecnologia que dava à população da época a nítida certeza de que vivia num período exuberante e frenético. O mundo começava também a se integrar globalmente em razão das invenções, como o telégrafo, né? Como diz o historiador Philip Bloom, em sua obra Anos Vertiginosos, Mudança da Cultura Ocidental. Mostra claramente a ascensão que era percebida naquela época. Então esse sentimento de inovação, esse sentimento de paz, esse sentimento de todos iguais, estava bem eufórico aí, principalmente na Europa. Velocidade e euforia. Angústia e vertigem eram temas recorrentes entre 1900 e 1914, quando as cidades explodiram em suas dimensões e as sociedades foram transformadas. A produção em massa entrou para a vida cotidiana. Os jornais tornaram-se impérios das comunicações. O público de cinema contava-se às dezenas de milhões e a globalização trazia aos pratos dos britânicos carne da Nova Zelândia e cereais do Canadá, aniquilando a venda de velhas classes fundiárias e promovendo a ascensão de novos tipos de engenheiros tecnocráticas e as classes urbanas. Então, com esse dinamismo social, vai surgindo outras classes sociais para compor essa dinâmica que está surgindo aí no século XX. Para Bloom, historiador, o caráter vertiginoso desses anos da Belle Époque exprimia também a própria essência de que era ser moderno, no sentido de ruptura com as bases da cultura tradicional do Ocidente. Segundo esse historiador, ele traz assim nesse livro: a modernidade não emergiu virgem nas trincheiras do Somme. Muito antes de 1914, já se afirmava solidamente nas mentes e nas vidas da Europa. A Primeira Guerra não funcionou como elemento gerador, mas catalisador, forçando velhas estruturas a ruir mais rapidamente e novas identidades a se reafirmar mais facilmente. Sociedades de massa, arte moderna e transformações de sentidos. Vamos ver. O grande símbolo dessa atmosfera da modernização que caracterizou a Belle Époque
foi a chamada Exposição Universal, né, que aconteceu na França em 1900, em Paris. Essa exposição consistia em uma feira aberta de mostras tecnológicas e culturais, que ocorria em vários pontos da capital francesa. O objetivo era render homenagens e fazer demonstrações do que havia sido inventado, dos aparatos técnicos da última leva, da nova moda de investimentos, novos monumentos públicos e a nova arte gerada. Os principais centros urbanos e culturais da época, além de Paris, eram Viena, Berlim e Londres, mais concentrado principalmente em Paris, que é conhecida até hoje como a Cidade de Luz, a cidade que inova, que traz moda, né? Aí tem, principalmente na questão das indumentárias, do vestimento, principalmente feminino, né? Foi uma evolução, né? A formação desses centros urbanos, inundados de inovações tecnológicas como o telégrafo, o automóvel, os trens e os bondes elétricos, o fonógrafo, o telefone, a fotografia e principalmente o cinema, acabou por modelar também o comportamento e os sentidos humanos. Então imagine nessa época tudo surgiu ao mesmo tempo. Então foi uma grande mudança social na época, né? E se teve uma repercussão muito grande na arte, movimento das artes plásticas, como o impressionismo e expressionismo. Nasceram da necessidade de se representar a realidade de modo a captar algo diverso do que a fotografia já era capaz de fazer. Então essa arte estava bem além da cópia que era a fotografia. Outras formas de arte tipicamente modernista, como o cubismo de Picasso, buscava recursos das culturas primitivas de outros continentes como a África. A própria aura tecnológica foi um modelo imitado pela pintura, no caso dos futuristas, né? Como Giacomo, né? Que procurava passar a impressão de velocidade em seus quadros. Então a arte também vai passar por essa mudança, partindo dessas inovações tecnológicas, né? Então aí a gente vai ter uma imagem, né? E vai dizer o que vai anteceder a guerra, né? É o triunfo da vida burguês. De como esses avanços tecnológicos, como essa sociedade, ela vai criar, né, situações a partir dessas revoluções tecnológicas. E aí eu trago uma imagem de Paris, a gente acha muita imagem, né, do cotidiano, né, das investimentos, das indumentárias. E aí eu trago alguns avanços tecnológicos, né? Aí a gente traz a primeira locomotiva a vapor de 1804 de Richard. Eu trago aí o telégrafo de Samuel em 1835. A gente tem aí o telefone, né? Por Alexandre, né? Então imagina a gente falar hoje com um telefone desse. Possível a gente imaginar isso, né? E a gente traz aí o carro, né? Que foi um alemão que desenvolveu em 1885. O automóvel movido a gasolina. Vejam que diferença. Que evolução, né? Aí a gente tem outro lançado pela Ford em 1908, onde popularizou a indústria da automotiva, né? Velocidade máxima de 55 km por hora. A gente vai ter aí Santos Dumont, né? Principalmente com 14 bis, na questão da aeronáutica, né? Na questão da aviação. Só que a Belle Époque não tinha só o lado bom, né? Tinha outro lado. Que lado era esse? Vamos lá. Entretanto, todo o arcabouço de avanços tecnocientíficos que fez progredir amplamente a sociedade industrial durante a Belle Époque também teve seu contraponto. O mesmo tipo de tecnologia desenvolvida começava a ser aplicada ferozmente na produção de armamentos, de armamento bélico, né? Pesados jamais vistos, como bomba de grande poder de destruições, canhões, carros blindados, metralhadoras, gases tóxicos e etc. Além disso, o recém-criado avião, um dos símbolos do triunfo da Belle Époque, tornou-se uma das armas mais temidas. Quer dizer, a gente vai caminhando para uma guerra até então nunca vista, né? De poder bélico, de armamento, muito superior às outras guerras que já aconteceram na humanidade. As grandes potências da época, França, Rússia, Inglaterra e Alemanha,
cada vez mais acentuava seu nacionalismo, e isso gerava uma tensão cujas consequências eram difíceis de se prever. É isso. Aqui tem um trecho aí do livro de Marx. Eu não vou ler, tá bem grandão, né? Dá um tempinho aí para vocês acompanhar. Né? E com isso tudo, a Primeira Guerra Mundial estoura em julho de 1914. E toda a leva de destruição que veio com ela decretaram o fim do clima eufórico, né, da Belle Époque, colocando em questão a própria razão de ser da civilização moderna. Então, todo aquele sentimento, toda aquela modernidade, todo aquele dinamismo social, ele quebra, ele dá uma pausa para o início da Primeira Guerra. Não é isso? Que vai ser o assunto da nossa próxima aula. E eu trago aí essa mensagem do escritor que eu achei bem interessante. Existem apenas 2 lugares no mundo onde se pode ser feliz: em casa e em Paris. Lembrando que eu estou no privado. Qualquer dúvida, sempre mandar, ok? Mandando o nome e a turma para ficar mais fácil. Um abraço para todos e até mais.